Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa aula de número 4, né? Nosso curso de métodos matemáticos. Na aula passada de certa forma, a gente encerrou o que tinha a ser dito a respeito da parte algébrica, né? Como é que se soma, subtrai, multiplica, divide, né? As propriedades que são válidas para os números complexos, né? Até agora a gente não viu nada de extravagante, né? Nada de que possa ser assustador. A gente viu que tudo que se espera que funcione, funciona, né? A única coisa que foge aos padrões é que a gente tem um número que ao quadrado dá menos um. Fora isso, todo o resto vem se mantendo normalmente, tá? Por mais que pareça estranho, mas nada de novo foi posto aqui por conta dessa entidade que ao quadrado dá menos um, né? A gente está conhecendo um conjunto novo, né? Um conjunto dos números complexos, e ele tem uma multiplicação que é meio estranha, meio adversa, né? Mas, por enquanto, adição e multiplicação, subtração e divisão conservam todas as propriedades que a gente conhecia para os números reais, tá bom? Então, até agora nada de que assuste, né? E até o final do curso não vai ter nada que possa ser amedrontador, tá bom? Eu falei na aula anterior que hoje a gente começaria a ver as noções geométricas que esse conjunto possui, né? Quem deu essa condição para os números complexos foi um camarada chamado Gauss, né? Até Gauss botar a mãozinha no meio, o conjunto dos números complexos era tido como uma coisa fantasiosa, sem utilidade alguma, justamente porque ninguém conseguia enxergar, dar uma intuição, algo puramente abstrato e assim ninguém conseguia enxergar uma utilidade para aquela coisa fantasiosa. Então ficou durante muito tempo como sendo algo da fantasia de um matemático louco, né? E aí os números complexos passaram a ter alguma importância quando esse camarada botou a mão no meio, o Gauss, né? Você imagine a importância que esse cara tem. Mas não foi por ser ele o cara a ter posto a mão, foi justamente pela interpretação que ele deu, né? Ele trouxe uma coisa completamente voadora, completamente abstrata para uma realidade tão palpável, tão real, que aí, por conta disso, os números complexos começaram a ser estudados, a ser investigados, né? E o que foi que Gauss fez? Olha só, quando a gente olha e diz assim, pô, qualquer um poderia ter feito isso, né? Mas de- é, é, depois que a gente vê pronto, a gente acha fácil, né? O negócio é, antes de estar pronto, como fazer, né? Isso é onde está o toque do gênio. O Gauss, ele pegou um número complexo, né? E ele entendeu o seguinte, olha, o número complexo ele tem uma parte real, é uma parte imaginária que a gente chamou de x e y, né? Ou a e b. E aí ele pensou o seguinte, olha, essa parte real eu vou colocar, eu vou pegar plano cartesiano, que até então a gente chamava só de plano cartesiano, e com essa interpretação que ele deu, passou a se chamar o plano de Argand-Gauss, né? Argand foi o outro cientista, outro matemático, que também teve a mesma ideia do Gauss. Né? Eu estou falando só em Gauss e coisa e tal, mas é injusto com o Argand, né? A gente fala mais no Gauss porque o cara, além disso, ele fez várias outras coisas e o Argand a gente não conhece muita coisa além dessa que ele tenha feito. Então, por isso que se fala mais no Gauss e não dele. Tá? Mas é uma ideia que foi dos dois. Tá? Pelo menos assim, associar um número complexo com um ponto do plano, né? Foi a ideia dos dois. Então, qual foi a ideia que pra gente parece tão normal, tão natural, qualquer um poderia ter feito, né? Ele pegou a parte real e colocou ela no eixo X.
e pegou a parte imaginária e colocou ela no eixo y, tá certo? Então, um número complexo ele agora virou um ponto ou um vetor do plano, tá certo? E aí o eixo x, que até então a gente só chamava ele de eixo x, ele ganha agora um novo nome, assim, você vai poder continuar chamando de eixo x, mas eixo x ou eixo real. Por que eixo real? Porque é o eixo onde a gente coloca a parte real do número complexo, tá? E o eixo y, né, você continua chamando ele de eixo y ou eixo imaginário, é o eixo onde você põe a parte imaginária do número complexo. Tá? Então, o plano cartesiano e plano de Argand-Gauss, na verdade é a mesma coisa. O plano de Argand-Gauss é somente para dizer, olha, os números aqui que nós estamos colocando nesse plano são os vetores, eles têm uma conotação de número complexo. Eu estou deixando de enxergar somente como vetores, como a gente fazia lá no R2, e passei a enxergar como números complexos. É só isso. Só isso. Passando a ver como números complexos, você tem uma operação, que é a operação de multiplicação, que lá no R2 não tem. Entendeu? Então, o R2, com a operação de multiplicação, que o Gauss não, o Gauss, né? Colocou como sendo a multiplicação dos números complexos, né? Então vira o plano de Argand-Gauss e o R2 com essa multiplicação, nós estamos falando, na verdade, de números complexos. Tá? Nada, só filosofia até aqui. Bom, e aí, veja, a partir disso eu vou poder, né, definir, assim, não, eu vou, na verdade não é definir, eu vou trazer conceitos que nós já conhecemos lá do plano para o mundo complexo. Nada, né, você vai ver que nós não estamos colocando nenhuma ideia nova. Nenhuma ideia nova. Então, o módulo de um número complexo, veja, você tem, vendo por essa ótica, cada número real virou um ponto ou um vetor, e um vetor, a gente já sabe lá dos números do plano, né, que tem um módulo. Ou eu vou em vários momentos chamar norma. Para mim é mais natural chamar norma, tá? Mas o livro ele chama, a todo momento ele chama de módulo, tá? E o módulo é uma barrinha só, uma do lado do outro, e norma são duas barrinhas, tá? Para mim é mais natural chamar norma, mas eu vou tentar durante o curso inteiro usar sempre o módulo, tá bom? Mas eu quero que fique claro que as duas coisas são permitidas e são válidas, tá bom? E o que você tinha por módulo ou norma lá do mundo do plano, o plano cartesiano, né? Era o comprimento de um vetor, né? O ponto xy, ou número complexo x mais iy, é o vetorzinho que começa lá na origem e vai até o ponto xy. Esse vetorzinho, né, tem norma, direção e sentido, né, a visão dele como vetor. E aí também você pode pensar no comprimento. E é a mesma ideia que você tinha lá no curso de GA. Como é que você definia a norma de um vetor? Comprimento de um vetor? A raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Não, nada de novo. Nada de novo. Tudo bem? É tudo em casa. Eu espero que esteja tudo em casa. Professor, então o que eu estou ganhando com isso? Você está dando uma natureza, um conceito geométrico para uma coisa que até então era puramente abstrato. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a ideia de módulo ela vem ela consegue me dar uma noção de grandeza. O que eu quero dizer com grandeza? Quando você pega números reais, e aí você fala assim, eu tenho aqui um 3, eu tenho aqui um 4. E aí você fala, o 4 é maior que o 3 é menor que o 4. Você tem uma noção de tamanho, tá? De tamanho.
né? Nos números reais eles têm uma coisa ainda mais bonita, mais elegante, que é assim, eu tenho uma noção de ordem. Eu sei quem vai à frente e quem vem atrás. Então 3 vem primeiro, 4 vem depois. Né? Se eu pegar um 3,5, o 3,5 está entre o 3 e o 4. Né? Aqui nós não temos. Não temos, é uma das coisas que começa a ficar diferente. Assim. Se você pegar dois números complexos, você não tem como dizer, ó, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Esse aqui está na frente, esse aqui é atrás. Não tem. Não tem. Eles não têm o conjunto, a gente diz no mundo matemático, assim, que é um conjunto não ordenado. Os números reais é um conjunto ordenado. Os números complexos não é ordenado. E aí você pega a ideia de norma, de módulo, é uma espécie de remendo para que a gente possa ter uma noção. Veja, não é uma definição dessa grandeza. Eu não vou ter, de qualquer forma, não vou ter como definir ordem no meu conjunto dos números complexos. Não tem. Tá? E o que nós vamos fazer é criar uma outra noção, que é o módulo, para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer um tamanho, entendeu? É uma coisa, é tipo uma gambiarra, entendeu? Eu vou pegar um número complexo e aí eu vou estabelecer a norma. É tanto que em alguns livros chama magnitude, tá bom? Norma, módulo, magnitude, tamanho, tudo isso são sinônimos para a ideia de módulo, tá bom? E aí eu vou continuar sem ter resposta para essa pergunta. Ah, se você pegar dois números complexos, quem é o maior, quem é menor? Não, não tem resposta. Agora você vai poder estabelecer uma outra comparação, quer dizer, a norma de um e a norma do outro, o módulo de um e o módulo de outro, você tem como dizer quem é que tem um módulo maior, quem é que tem um módulo menor. Tá bom? Então, por exemplo, se você pega o vetor, perdão, o número complexo 3 menos 4i, onde é que está? Eu não vou desenhar ele no plano aí, você, né, ponha em prática aí o que está sendo ensinado agora, né? Onde é que estaria desenhado esse ponto no plano, né? Ele corresponde ao vetor 3 menos 4, né? Parte real é 3, parte imaginária é menos 4. Então é como se você tivesse um vetorzinho V de coordenadas 3 menos 4 no plano. Tá? Essa dualidade vai ser mantida agora até o final do curso. Um ponto, um número complexo, ele ao mesmo tempo é um ponto no plano, ao mesmo tempo é um vetor. Tá? Essas três coisas agora viraram para a gente uma coisa só. Então, perdão quando eu falar o ponto, quando eu chamar vetor ou quando eu chamar número complexo. Para mim, vai ser difícil manter sempre uma mesma nomenclatura. Em algum momento eu vou falar de uma forma e em outro momento eu posso falar de outra forma. Tá bom? Então, dado esse número complexo aí, qual seria a norma? Qual seria o módulo desse número, né? Desse vetor, desse ponto? Né? Então você vai usar somente o que foi definido aí. Você só tem que detectar quem é a parte real, quem é a parte imaginária e elevar os dois ao quadrado e tirar a raiz. Então seria a raiz quadrada do 3 ao quadrado mais o menos 4 ao quadrado. Eu coloquei o menos 4 aí para que você, embora você saiba que menos 4 e 4 ao quadrado dá a mesma coisa, mas assim, a fórmula pede que você traga a parte imaginária e a parte real do jeito que ela está lá. Tá bom? Então, isso aí vai dar a raiz quadrada de 25, que é 5. Veja, não invente dizer a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Não, é a raiz positiva. O módulo é uma grandeza positiva. Então, você não pode dizer, olha, eu fiz a norma aqui, o módulo, e deu menos 5. Tá, tá errado. Tá? A noção de módulo é uma grandeza positiva, ela indica um tamanho. Tá bom? Então, o comprimento desse vetor, desse ponto, seria 5. Tá ok? Uma coisa que eu vou passar agora para as propriedades que esse módulo tem, e eu não vou colocar como uma propriedade aqui, uma coisa que é bem óbvia, eu só vou mencionar aqui, porque eu acho que não precisa colocar como uma propriedade a ponto de destacar ela em algum lugar, sabe? Se você pegar o número complexo e você pegar o seu conjugado,
eu acho que é bem óbvio que o número complexo e o seu conjugado têm a mesma norma, tem o mesmo comprimento. Veja, quem é o conjugado desse número que está aí na tela? O conjugado de Z, né? Z é 3 menos 4i, o seu conjugado seria 3 mais 4i. Então, qual é a norma do conjugado? É o 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado, vai dar, né, raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o número complexo e o seu conjugado, ele tem sempre a mesma norma. Tá? Não, eu vou listar agora uma coleção de propriedades e não vou colocar essa não. Eu acho ela muito óbvia para merecer um destaque aí na nossa listinha. Tá bom? Mas, por ser óbvio, eu espero que vocês, né, saiba dela, né? Lembre dela facilmente. Uma outra observação que eu quero colocar aqui é o seguinte, olha. A parte real de um número complexo, né, a parte real de Z, esse Z que está na nossa tela aí, à esquerda, é o X. Né? E eu quero que você olhe na figurinha aí e você perceba que tem um triângulo retângulo na sua tela. A parte real, que é o X, seria um cateto desse triângulo na parte de baixo. A parte imaginária seria o Y, seria o outro cateto aí do lado direito, que é uma linhazinha tracejada em amarelo. E a hipotenusa desse triângulo seria essa linha, que é o vetor saindo da origem para o ponto XY, que está destacado em azul. Tá bom? E aí, veja, você tem um triângulo retângulo. Tá? Um cateto é o X, o outro cateto é o Y e a hipotenusa é o módulo de Z. Não estou cometendo nenhum abuso do entendimento de vocês, né, da capacidade de vocês em dizer assim, eu vou colocar só como observação. Né? A parte real é menor do que a hipotenusa. Certo? Posso dizer a mesma coisa da parte imaginária. A parte imaginária também é menor do que a hipotenusa. Confere aí. Justamente por se tratar de um triângulo. Um triângulo retângulo, qualquer um dos catetos é menor que a hipotenusa. Show? O teorema de Pitágoras. Tá? Então, isso dito de forma formal, vai ficar assim: a parte real de Z é menor ou igual que a norma de Z. A parte imaginária de Z, que é o Y, é menor ou igual que o módulo de Z. Tranquilo? Eu estou guardando essa observação aí porque mais na frente a gente vai usar essa informação e eu não quero que você diga, ó, professor, tira umas coisas aí do nada, nunca falou nisso e tal. Falei sim, tá aqui. Isso vai ser usado, eu acredito que nessa aula de hoje e nas outras ainda por vir. Tá bom? Então, guarda aí na memóriazinha. Mas eu vou lembrar para você, foi na aula, essa é a nossa aula de número 4, foi na aula 4 que a gente falou nisso. Bacana? Então veja, eu vou listar aqui as propriedades do módulo. A minha intenção é que você veja somente que todas as propriedades para o módulo de números reais que você conhece, elas permanecem válidas aqui também. Nada de novo. Tá bom? Então veja, quando você pega o módulo de Z e eleva ao quadrado, então você é a mesma coisa que você fazer Z vezes o seu conjugado. Então, o módulo ao quadrado é igual a Z vezes Z, o conjugado. Veja, professor, o senhor já começou com uma coisa que lá nos números reais nem existe. Nem existe. Tá certo? Mas veja, se você perceber que quando se trata de números reais, um número e seu conjugado é ele mesmo, o que está sendo dito aí é assim, ó. Por exemplo, o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que fazer x ao quadrado. Tá ok? Então, essa propriedade existe lá nos números reais, sim. Tá? Só que ela é tão óbvia que não merece destaque. Aqui, ela merece, porque essa propriedade I aí, nós vamos usar ela em vários momentos, tá? Então, por isso que ela vai ficar aí registradazinha como a nossa primeira propriedade. Ela é bem tranquila. Eu vou provar para você. Então, veja só. A nossa suposição é sempre a mesma, né? Que o Z é x mais i, y.
Então, quando você pega z e multiplica pelo seu conjugado, eu vou fazer a demonstração de trás para frente. Eu vou mostrar que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Tá? Eu estou seguindo no sentido inverso, no sentido oposto. Tá? Então, o z vezes o seu conjugado vai ficar x mais y multiplicado por x menos y. E aí você vai fazer o que a gente aprendeu numa das aulas anteriores. Eu posso fazer a distributividade aí do jeito que eu quiser. Não é assim? Então, fiz a distributividade, ficou x vezes x, x vezes menos y, o y vezes o x, o y vezes o menos y, né? Quando apareceu o y ao quadrado, eu troquei por menos 1, então ficou mais y ao quadrado. Bacana? Aí, o que eu vou fazer agora? Juntei a parte real, x ao quadrado mais y ao quadrado, e o menos i, cancelei dois termos aí que são um oposto do outro. Tá bom? E aí eu vou pedir a vocês que vocês lembrem o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado, quando isso aí está dentro de uma raiz, isso aí é o módulo de z. Acabamos de aprender no slide anterior. Então, por a raiz não estar aí, significa que isso que você tem aí é o módulo ao quadrado. Tá bom? Então, no desenvolver aqui do nosso curso, em vários momentos vai aparecer assim um número multiplicado pelo seu conjugado. E aí eu vou trocar, eu vou chegar nesse momento e vou dizer, olha, o número e o seu conjugado multiplicado um pelo outro é igual ao módulo ao quadrado. Então vocês lembrem, por favor, que eu estou usando essa propriedade aí, i. Tá bom? Segunda propriedade, essa sim, bem conhecida de vocês, o módulo do produto é o produto dos módulos. Isso aí lá faz parte da propriedade do módulo, que você estuda lá no Números Reais, que quase todo mundo chega na universidade sem saber, né? Então, veja só, vou deduzir também, rapidão. O módulo de Z1, Z2, aí quem é Z1? X1 mais I, Y1. Quem é Z2? O X2 mais I, Y2. Certo? Aí você vai fazer a distributividade aí e mandar pau na muleira. Nesse caso aí eu já fiz e já agrupei tudo que era real, a parte real e a parte imaginária e coloquei, né, fiz a brincadeira aí para encurtar. Tá ok? Conselho que vocês vão fazendo aí na mão e tentando me acompanhar no lápis. Show? Aí veja, isso aí já está na forma A mais BI. Parte real mais I, parte imaginária. Aí você vai usar agora a definição de norma. O que a definição de módulo diz? A raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Legal? Aí você vai fazer agora o que ninguém está disposto, né? O que você vai fazer, professor? Você vai pegar esse termo que está ao quadrado, vai elevar ao quadrado. Né? Você vai usar o que você aprendeu lá no sexto ano, né? Produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Vai fazer isso no primeiro termo que está aí na sua raiz. Vai fazer com o segundo termo que está dentro da sua raiz também. Então, significa que você vai ficar com uma raiz quadrada e embaixo dela vai ter 6 termos. Tá? Faz aí, bonitinho, e vê se eu fiz direito. Tá ok? Deu esse catatal aí bem grande. Tá? Os 6 termos estão aí. Perceba que tem um termo que se cancela com o outro aí. Nós vamos ficar com 4 termos. E aí, nesses 4 termos, tem uma galera que você pode colocar em evidência. Então, veja. O primeiro termo e o terceiro tem um x1 ao quadrado nos dois. Então eu vou juntar esses dois e botar o x1 ao quadrado em evidência. O segundo termo e o quarto termo tem um y1 ao quadrado. Vou juntar eles dois e vou botar o y1 ao quadrado em evidência. Isso vai ficar dessa forma. Aí perceba que agora o que está dentro do parênteses é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. E no outro parênteses também é a mesma coisa. Então eu posso pegar esse termo e botar em evidência.
E aí ficou x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado no primeiro parênteses e x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado no segundo parênteses. A raiz quadrada me permite dizer o seguinte, olha, a raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Vem lá do sexto ano também. E aí o que você tem dentro da primeira raiz é o módulo de Z1 e o que você tem dentro da segunda raiz é o módulo de Z2 e está demonstrada aí a segunda propriedade. Veja, eu fiz a demonstração para que você aceite, para que você perceba que apesar de estarmos lidando com números complexos, usei as características de número complexo, as propriedades dos números complexos, mas a propriedade 2i ela permanece válida como valia lá nos números reais. Tá? Lá nos números reais você já sabia que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. O que nós temos aqui vale também para números complexos. Show? Propriedade número 3, perdão. Duas consequências assim que são imediatas disso é o seguinte: se você pegar essa propriedade e aplicar para o produto do número por ele mesmo, então, por exemplo, o módulo de z ao quadrado. O módulo de z ao quadrado é o módulo de z vezes z. Aí você usa a propriedade, vai ficar o módulo de z vezes o módulo de z, e aí é o módulo de z ao quadrado. O que isso aí está dizendo para você? Se você tem uma potência dentro do módulo, essa potência pode ser posta para fora. Uma potência 2, né? E aí, seguindo adiante, isso vale para qualquer número inteiro natural. Então, se fosse um 3, um 4, um 5, um 6, então valeria também. Essas duas observações aí, A e B, é consequência dessa propriedade 2i. Tá? Você poderia perguntar, professor, se a potência for negativa, essa propriedade não vale? Mais na frente você pode fazer isso e demonstrar como um exercício. Tá? Quando precisamos de mais propriedades para pensar nessa questão aí. Tá bom? Então, quando a gente tiver mais propriedades, quando eu conseguir concluir a listinha que eu tenho para apresentar hoje, aí você pode se fazer essa pergunta aí, e aí eu acho que vale para números inteiros, vale para números negativos também. Tá bom? Eu acho não, eu tenho certeza. Tá ok? Aí você querendo fazer, você faz como um exercício. Tá? Mas até esse momento você não tem ferramenta suficiente para fazer. Precisamos de mais propriedades. Tá bom? E eu acho que a propriedade que você precisa vai vir agora. É a propriedade 3i. A divisão. O módulo da divisão. Tá? Então, veja. Suponha que você tem Z1 dividido por Z2. Eu quero calcular o módulo. O Z1 é x mais i, y1, x2, o Z2 é x2 mais i, y2. E aí, como é que se faz? O que você vai ter que lembrar? Eu estou dividindo Z1 e Z2. Como é que faz uma divisão de números complexos? Propriedade dos números complexos, tá? A divisão de números complexos. A gente aprendeu que isso se faz multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do número que está embaixo. Então, essa divisão vai ser feita acrescentando aí uma multiplicação em cima e embaixo pelo conjugado do Z2. Né? Então, o conjugado de Z2 é x2 menos i, y2. Tá? Posso fazer isso porque 1 dividido pelo outro dá 1, então estou multiplicando por 1 e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Show? Então, o que você vai fazer? Em cima, você faz a distributividade. E embaixo também. A parte de baixo ela é bem tranquila porque é o produto da soma pela diferença. Então é o quadrado do x mais o quadrado do x2 mais o quadrado do y2. Mas assim, se você quiser usar a propriedade e lembrar, não quer? Faz a distributividade, você vai ter 4 termos e 2 vão se cancelar e vão ficar só os 2 que lhe interessam. Tá ok? Então embaixo ficou x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Eu estou usando a propriedade, né, o produto notável, a soma, produto da soma pela diferença. Não lembra? Faz a distributividade, que nem eu fiz em cima. Tá? Em cima eu fiz a distributividade e agrupei a parte real num canto e a parte imaginária no outro canto.
Show? Eu agora vou pegar esse resultado aí e vou quebrar essa fração em duas partes. Tá bom? A primeira parte ficou o x1, x2 mais y1, y2 sobre o x quadrado mais y quadrado. Perdão, x2 quadrado mais y2 quadrado. E na parte imaginária, novamente, o x2 quadrado mais y2 quadrado foi para a parte de baixo da parte imaginária. Bacana? E agora você está pronto para fazer o que está todo mundo com medo, né? Usar a definição do módulo. Vai ser a raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então isso vai ficar essa coisa horripilante aí. Perceba que os dois quadrados que está aí embaixo, você pode usar uma propriedade da potenciação que diz o seguinte: olha, o quadrado da fração, você pega a parte de cima, eleva ao quadrado, e a parte de baixo eleva ao quadrado. Você faz isso nos dois. E aí o x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, vai aparecer nos dois termos. Já juntei a fração novamente, coloquei ele numa só. Por que eu fiz isso? Porque o que está embaixo pode sair da raiz, né? A raiz quadrada de algo ao quadrado é essa coisa sem o quadrado. Então vai ficar, né, só o x ao quadrado mais y ao quadrado em cima. E o que ficou em cima, né, ainda temos essa coisa horrorosa aí. Aí você vai fazer uma brincadeira. Você vai fazer a parte aí do seguinte: calcule o Z1 vezes Z2, o Z1 vezes o conjugado do Z2. Quando você tiver feito essa conta, você calcule a norma, o módulo. Tá bom? Você vai perceber que o resultado que você vai encontrar é justamente esse que está aí em cima. Tá bom? Então, você vai fazer... Eu estou abusando um pouquinho agora, tá? Mas o correto é esse. Você pega o Z1, multiplica pelo Z2, faz a parte. Tá? Z1 multiplica pelo Z2 o conjugado, depois calcula o módulo. Aí você vai ver que dá justamente o que está em cima. E você já sabe que é a propriedade I, eu estou usando agora. Se eu fizer Z2 multiplicado pelo seu conjugado, eu tenho a norma de Z2 ao quadrado, que é justamente o x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas não estou acreditando nisso, não. Então faz o seguinte: pega o Z2, multiplica pelo complexo, pelo conjugado, depois calcula a norma. Aí você vai ver que dá justamente x quadrado mais y quadrado. Tá bom? Aí você ficou com um módulo em cima e um módulo embaixo. Você vai usar agora a propriedade que nós acabamos de demonstrar, a propriedade 2i, que diz o seguinte: olha, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, como você tem um módulo do produto em cima e um módulo do produto embaixo, usando a propriedade 2i, né, ficou, né, o produto dos módulos. E agora eu vou cancelar um que está em cima com um que está embaixo. E ficou somente o módulo Z1 em cima e o módulo Z2 embaixo. Muita conta, muita calculeira para descobrirmos o que a gente esperava que fosse. Mas veja, a gente não tinha isso como válido, a gente descobriu que é válido. Para isso é necessário sim ter feito essas contas. Essa aí é a prova, é a demonstração de que vale, né? Aí o aluno que não tá voando, tá viajando na maionese, fez essa contralheira toda para chegar a um negócio que eu já sabia. Já sabia não. Você não sabia disso. Você esperava que fosse, tá? E eu fiz as continhas para provar a você que é. E somente vendo a demonstração e tendo isso provado é que você pode agora dizer que é. Então é algo bacana que você tem na mão. O que é que você tem na mão? O módulo da divisão é a divisão dos módulos, como você fazia lá no cálculo, no módulo de números reais. Ou seja, essa propriedade aí também se preserva. Tá bom? Próxima propriedade. O módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Veja aí uma coisa que
É o que é que talvez a intuição gostaria que fosse verdade, né? O módulo da soma igual à soma dos módulos. Aí, nesse caso, não é. Só que a propriedade lá do número real é desse jeito aí também. Tá certo? Veja, se você parar, voltar aí para a nossa interpretação geométrica, Z1 é um ponto lá no plano, né, posicionado em algum lugar. Z2 é um outro ponto lá no plano, posicionado em algum lugar. Esses pontos podem ser vistos como vetores, né, as setinhas e coisa e tal. E quando você soma dois vetores, aí você lá na geometria analítica você fazia isso fazendo era a regra do paralelogramo, né? Na verdade, você pega a origem de um e coloca na extremidade do outro, e depois você liga a primeira origem com a última extremidade. Basicamente é isso. Tá bom? A regra do paralelogramo é mais simples, você junta tudo e aí você pega a diagonal. O que vem a ser essa diagonal? É o Z1 mais Z2. E o que você está dizendo, o que você está afirmando aí nessa propriedade é o seguinte, olha, é uma coisa bem óbvia. O que vem a ser o módulo de Z1? Né? É o comprimento do vetor Z1. O que vem a ser o módulo de Z2 é o comprimento do Z2. E o que vem a ser o módulo de Z1 mais Z2 é o comprimento dessa seta azul aí que representa o Z1 mais Z2. Tá bom? E o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, por se tratar de um triângulo que você tem aí, né, o módulo Z1, o módulo Z2, o vetor Z1, o vetor Z2 e o Z1 mais Z2 formam um triângulo. Correto? E aí o Z1 mais Z2 é o seria o comprimento, o cateto. O cateto não, porque cateto só faz sentido se o triângulo for retângulo. Seria o lado maior desse triângulo. Apesar desse ser maior, quando eu somo os outros dois juntos é maior do que ele. É bem óbvio se você olhar para a figura. Tá bom? Aí, quando é que a igualdade vale? Essa é a pergunta que sempre tem que ser feita, né? Essa igualdade, a gente está dizendo que é menor ou igual. Né? Quer dizer que pode ser igual em algum momento. Qual é o momento onde essa igualdade é verdadeira? Só vai ser verdadeiro se o Z1 e o Z2 estiverem alinhados numa linha reta. É o único momento onde é verdade. Tá bom? Então, em qualquer outra situação onde Z1 e Z2 não estejam alinhados, tá? É menor. Então, por quê? Porque você tem um triângulo. Né? E quando estão alinhados, você não tem um triângulo. Está em linha reta. Tá ok? Essa desigualdade vocês conhecem lá no segundo grau como a desigualdade triangular dos módulos e conhecem ela como desigualdade triangular para vetores lá no curso de GA. Tá? E aí o que eu estou falando aqui agora é assim, continua sendo válida. Tá ok? Como é que a gente prova isso? Eu vou fazer aqui, tá? Só para encher o saco mesmo. Para você ver que, apesar de estarmos lidando com números que a gente está chamando de complexos, e esses números trazem uma característica a mais, que é a multiplicação diferente, mas ela entra no jogo e ela não atrapalha nada. É isso que está sendo dito aqui. Entrou na dança, mas ela não atrapalhou ninguém. Então, o que vem a ser, eu vou fazer com um quadrado aí em cima, porque lá no final eu vou encontrar um resultado ao quadrado. Então, depois eu passo a raiz dos dois lados e vai ficar só o que eu quero. Tá bom? Então, o módulo de Z1 mais Z2 ao quadrado, aí a gente vai usar a propriedade I. O que diz a propriedade I? Um número complexo ao quadrado é igual a ele vezes o seu conjugado. Eu disse que ia usar, não disse? Tá? Propriedade número I. Não encaixou não, volta lá. Ainda está em tempo, volta lá e vê. Aí, nós estudamos na aula passada que o conjugado da soma, eu posso pegar esse conjugado que está em cima da soma e trazer ele para cima, é a soma dos conjugados. Show? E agora eu vou fazer a distributividade que a gente aprendeu também, que é válida. Então vai ficar assim, ó. 4 termos, né? Z1 barra, Z1, Z2 barra, Z2, Z1 barra,
Z2, Z2, barra. Distributividade pura e simples. E aí você vai usar a propriedade I de novo. Z1, Z1 barra é o módulo de Z1 ao quadrado. Z2, Z2 barra é o módulo de Z2 ao quadrado. Tá? Então eu resolvi o primeiro e resolvi o quarto termo. Ficou aí esses dois que tem no meio. Tá bom? Eu quero que você perceba o seguinte, olha. Esses dois números que tem no meio, Z1, Z2 barra, Z2, Z1 barra. Eu quero que você perceba que um é o conjugado do outro. Se você pegar o primeiro e passar a barra em cima, aí vai ficar a barra em cima do Z1 e duas barras em cima do Z2. Aí a gente aprendeu também que quando você pega um número complexo e faz o conjugado do conjugado, volta para o vetor originalmente. Então, se você passar o conjugado em cima do produto Z1, Z2 barra, vai dar Z1 barra Z2, que é o segundo, o terceiro termo que está aí. Tá bom? Então, né, esse cara e o outro, um é o conjugado do outro. E a gente aprendeu também que um número mais o seu conjugado devolve para a gente duas vezes a parte real. Estão lembrados? Estou usando tudo que eu tenho direito. Então veja. Ser duas vezes a parte real desse número. O que eu vou fazer agora? Aprendemos já hoje que a parte real de um número é menor, né, que o módulo desse número. Tá bom? Então eu troquei aí a real de Z1, Z2 barra pelo módulo de Z1, Z2 barra. Show? Aprendemos hoje também que o módulo do produto é o produto dos módulos. E se você observar esse termo que está aí, é o quadrado de uma soma. Veja aí se vocês conseguem dizer para mim. É um produto notável. Vai ser o quadrado do módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Você pega o módulo Z1 mais o módulo Z2, eleva tudo ao quadrado. Sim, eu troquei, tá? O Z2 barra pelo Z2. O módulo do conjugado é igual ao módulo do número complexo. Né? Foi a propriedade que eu me recusei a colocar nessa lista aí. Vê se vocês se lembram. Tá bom? Agora sim, né? O que tem aí é a soma de Z1 mais Z2 ao quadrado. E aí, veja, de um lado eu tenho alguma coisa ao quadrado, do outro lado eu tenho uma coisa ao quadrado. Então eu posso passar a raiz quadrada dos dois lados, né? E aí vai me resultar na desigualdade triangular que nós temos. Tudo bem? Pronto. Eu acho que essa é a minha última propriedade de hoje. Tá certo? Então, temos um novo conceito, que é o conceito de módulo, e vimos que todas as características que nós conhecemos para módulo de um número, de números complexos, elas são válidas aqui também. Todas as que vocês conheciam lá para números reais, valem aqui também. Então, no que tange a ideia geométrica de módulo, nós temos um módulo e esse módulo se comporta exatamente da mesma forma que você tinha antes. Tá bom? Uma outra... perdão. Eu tenho mais uma propriedade, uma propriedade do módulo. Essa propriedade vocês não vão usar em quase lugar nenhum, mas ela aparece nas demonstrações dos teoremas que nós teremos. Então é bom que se tenha aí. Ela é tão somente uma consequência da primeira, ou da anterior, da número 4. Então eu estou colocando ela aí só por desencargo de consciência, tá? Mas ela é uma consequência da propriedade 4i. Tá? Veja, se você pegar o Z1 sozinho, isso é a mesma coisa que, né, soma Z2, subtrai Z2, então é zero. E aí você vai usar a desigualdade triangular. Né? Você vai olhar para o que está aí dentro como soma de dois números.
O primeiro seria Z1 mais Z2 e o segundo é menos Z2. Então, isso aí fica menor ou igual que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Aí o módulo de menos Z2 é igual ao módulo de Z2. Tá ok? O que você vai fazer agora? Você pega o Z2, o módulo de Z2 e passa para o outro lado. Passando para o outro lado, você vai ficar assim, o módulo de Z1 menos Z2 é menor ou igual o módulo de Z1 mais Z2. É a desigualdade que está aí no início, escrita de trás para frente. Pronto, agora acabou. Não temos mais nenhuma propriedade não. Acabou-se. Só para concluir e encerrar a aula de hoje, tá? Um conceito que a gente poderia colocar assim, é um outro conceito e tem uma coleção de características e propriedades e tal, mas ele é montado em cima da ideia de módulo. Então, se você sabe o que é um módulo, todas as características do módulo elas praticamente são trazidas para cima desse novo conceito. Eu estou falando da ideia de distância. Então, eu posso ter, né, apesar de eu falei já que a gente não tinha como comparar é, ordem, eu não tenho ordem no números complexos, e aí eu coloquei a noção de norma, para a gente poder dar uma ideia de tamanho, correto? E juntando a ideia de norma, para a gente ter uma noção assim, tentando remendar a ideia de ordem. Eu vou estabelecer uma noção de distância. Qual é a distância que um ponto, um número complexo, tem de outro número complexo? Tá? Então eu não vou conseguir dizer, olha, quem é menor, quem é maior, quem vem primeiro, quem vem depois. Não tem como. Mas eu posso dizer assim, esse cara está aqui, esse cara está ali. Qual é a distância que há entre eles? Tá bom? Então, você vai para o plano, desenha os dois, e aí você vai descobrir que ligando os dois você pode colocar um novo vetor. Esse novo vetor, lá da geometria, é o Z1 menos Z2, ou o Z2 menos Z1, dependendo de como você faça essa... Z1 menos Z2 me dá a seta no sentido Z2, Z1. Né? Se você fizer Z2 menos Z1, me dá a seta no outro sentido. Mas, como eu quero a distância, tanto faz fazer Z1 menos Z2 ou Z2 menos Z1, porque eu vou dizer o seguinte, olha, a distância que há entre Z1 e Z2 é somente você pegar esse vetor aí, Z1 menos Z2 ou Z2 menos Z1 e calcular o módulo. Tá bom? E aí, se você aprendeu o que é o módulo, você sabe de tabela as propriedades que você vai ter para a distância. Tá bom? Então, por hoje é só. Ganhamos aí 2 novos conceitos geométricos para o nosso conjunto, né? A noção de módulo e a noção de distância. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre um conceito que esse sim é específico para os números complexos, que é a forma polar. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Jesus e até lá.